Dando prosseguimento, então, à nossa leitura integral das normas, continuidade do tabelião de notas, das escrituras de separação, divórcio, inventário e partilha. O tabelião de notas será livremente escolhido pelas partes, não se aplicando às regras processuais de competência, nas hipóteses legais em que é admitida a realização de separação e divórcios consensuais, inventário e partilha por via administrativa, mediante escritura pública. É facultada às partes interessadas a opção pela via judicial ou extrajudicial. As escrituras de inventário e partilha, separação, divórcio consensual não dependem de homologação judicial e são títulos hábeis para o registro civil e o registro de imóveis, para a transferência de bens, direitos, bem como para a promoção de todos os atos necessários à materialização das transferências de bens e levantamento de valores, DETRAN, Junta Comercial, Registro Civil das Pessoas Jurídicas, Instituição Financeira e Companhia Telefônica. É só a gente parar para pensar. Se a parte optou pelo cartório como medida de desjudicializar, seria moroso pedir homologação judicial. Então é dispensada a homologação e não depende, já é titulado para alterar o estado civil e transmissão do bem nos órgãos públicos. Então a escritura é o documento base do inventário, do divórcio, da separação extrajudicial. O traslado da escritura de separação e divórcio consensuais será apresentado ao oficial de registro civil do respectivo assento de casamento para a averbação necessária, independentemente de autorização judicial ou de anuência do Ministério Público. Então, justamente com a ideia de desburocratizar, não precisa sequer de autorização judicial nem do MP. Havendo alteração do nome de algum cônjuge em razão de escritura de separação, restabelecimento de sociedade conjugal ou divórcio consensual, o oficial de registro que averbar o ato no assento de casamento também anotará a alteração no respectivo assento de nascimento, se de sua serventia ou se de outra, comunicará ao oficial de registro civil competente para a necessária anotação. A certidão da escritura de partilha promovida em inventário, separação e divórcio, expedida na forma de traslado, inteiro teor, em resumo ou em relatório conforme quesito, abrangendo a totalidade ou conteúdo, ou contendo, a indicação de bens específicos conforme for solicitado pelo interessado, servirá para a transferência de bens e direitos, bem como para a promoção de todos os atos necessários à materialização das transferências de bens e levantamento de valores, DETRAN, Junta Comercial, Registro Civil de Pessoa Jurídica, Instituição Financeira e Companhias Telefônicas. Isso aqui é muito importante. Foi feito, por exemplo, um inventário e aí a parte perdeu a escritura, que é uma segunda via. Ela pode pedir uma certidão inteiro teor, então sai todos os bens e todo o patrimônio daquela família. Ou ela pode pedir uma certidão específica, só de um determinado bem, só para a transmissão do veículo. Então a gente faz uma descrição resumida na certidão para que não haja uma exposição de todo o acervo patrimonial herdado. O valor dos emolumentos relativos aos atos praticados a ser fixado de acordo com as leis federais e estaduais que dispõem sobre o assunto, deverá corresponder ao efetivo custo e à adequada e suficiente remuneração dos serviços prestados e levar em conta a natureza pública e o caráter social dos serviços notariais. É vedada a fixação de emolumentos em percentual incidente sobre o valor do negócio jurídico, objeto dos serviços notariais e de registro. Enquanto inexistir, não tiver, previsão específica de novos atos notariais para a tabela própria, anexa à Lei 11.331 de 2002, a definição do valor dos emolumentos dá-se-á por meio da classificação dos atos nas atuais categorias gerais da tabela, pelo critério escritura com valor declarado, quando houver partilha de bens, considerando o valor total do acervo, e pelo critério de escritura sem valor declarado, quando não houver partilha de bens. Se houver partilha, prevalecerá com base de cálculo dos emolumentos o maior valor entre aquele atribuído pelas partes e o venal. Nesse caso, inventário e partilha, exclui-se da base de cálculo o valor da meação do cônjuge sobrevivente. E no caso do reconhecimento de união estável também. Então não se cobra inventário sobre meação, só sobre herança, efetivamente. A escritura pública e demais atos notariais relativos à separação e ao divórcio consensual, ao inventário e partilha também, serão gratuitos àqueles que se declararem pobres sob as penas da lei. A obtenção da gratuidade dependerá de simples declaração dos interessados de que não possuem condições de arcar com os emolumentos, ainda que as partes estejam assistidas por advogado constituído. Se o tabelião de notas motivadamente suspeitar a verossimilhança da declaração de pobreza, comunicará o fato ao juiz corregedor permanente por escrito com exposição de suas razões para as providências pertinentes, justamente porque não existe direito e declaração absoluta. É necessária a presença de advogado, dispensada a procuração ou de defensor público para a lavratura de escrituras públicas de separação e divórcio consensual, de inventário e partilha, nas quais deverão constar o nome do profissional que assistiu às partes
e o número do registro na Ordem dos Advogados do Brasil. É vedado ao tabelião de notas a indicação de advogado às partes. Então, como profissional imparcial, ele não pode indicar advogado às partes, que devem comparecer ao ato notarial acompanhada de profissional de sua confiança. Caso as partes não disponham de condições econômicas para contratar um advogado, o tabelião de notas deve recomendar-lhes a Defensoria Pública, onde houver, ou na sua falta seccional da OAB. Sempre que nomeado advogado dativo, em virtude de convênio da Defensoria Pública da OAB, o tabelião de notas expedirá um segundo traslado do ato notarial, que servirá como certidão de verba honorária nos termos do referido convênio. Nas escrituras públicas de separação e divórcio consensual, inventário e partilha, devem constar a nomeação e qualificação completa dos advogados assistentes, com menção ao número do registro e seção da OAB. É desnecessário o registro de escritura no livro E do Registro Civil das Pessoas Naturais, que é o registro que registra a união estável, por exemplo, mas não precisa registrar a escritura de separação, divórcio e os inventários. Da subseção 4, das disposições comuns à separação e divórcio consensual. O tabelião de notas, ao atender as partes com a finalidade de lavrar escrituras públicas de separação e divórcio consensuais, deve disponibilizar às partes uma sala ou um ambiente reservado e discreto. Para a lavratura de escrituras de separação e divórcios consensuais, deverão ser apresentados certidão de casamento, documento oficial, como RG e CPF, pacto antinupcial se houver, certidão de nascimento ou outro documento oficial dos filhos capazes se houver, certidão de propriedade de bens imóveis e direitos a eles relativos e demais documentos necessários à comprovação da titularidade de bens móveis e direitos se houver. As partes devem declarar ao tabelião de notas, por ocasião da escritura, que não tem filhos em comum. Se tiver filhos em comum, tem que ser em comum. Menores, é vedada a prática do ato. Ou havendo que são absolutamente capazes, indicando os seus nomes e data de nascimento. Ou seja, tem que ter mais de 18 anos e não pode ter nenhum outro tipo de incapacidade. Vale ressaltar que o relativamente incapaz entre 16 e 18, ele não é absolutamente, mas se emancipado, permite, dentro da resolução 35/2007 do CNJ, a lavratura de escritura de divórcio, separação ou inventário. Então, o menor emancipado permite. As partes devem ainda declarar ao tabelião, na mesma ocasião, que o cônjuge virago não se encontra em estado gravídico, ou, ao menos, que não tenha conhecimento dessa condição. A mulher não pode estar grávida no divórcio, separação ou inventário, ou vai declarar que não tem conhecimento dessa situação. Se comprovada a resolução prévia judicial de todas as questões referentes aos filhos menores, guarda, visita e alimentos, o tabelião de notas poderá lavrar a escritura pública de separação e divórcio consensual. Da escritura deve constar a declaração das partes que estão cientes das consequências da separação e do divórcio, firmes no propósito de pôr fim à sociedade conjugal ou vínculo matrimonial, respectivamente, sem hesitação, com recusa de reconciliação. A ideia é manutenção da família. Então tem que constar obrigatoriamente que houve essa tentativa, mas houve recusa de reconciliação. O comparecimento pessoal das partes é dispensável à lavratura da escritura pública de separação e divórcio consensual, se separandos e os divorciandos estiverem representados por seus procuradores, constituídos por meio de instrumento público, com prazo de validade de 30 dias. Então, a procuração pública para que um terceiro ou o próprio advogado represente no divórcio e na separação tem um prazo de 30 dias, no qual documentado outorga de poderes especiais para o ato, com descrição das cláusulas essenciais. A procuração lavrada no exterior, registrada em títulos e documentos, acompanhada de tradução, caso não redigida em língua nacional, poderá ter prazo de validade de até 90 dias. Então, só pensar, no Brasil, 30 dias. Se for do exterior, 90 dias. O prazo teria que ser maior, porque ainda tem que levar ao RTD e traduzir essa procuração para, em seguida, poder utilizar no ato. Então, o prazo teria que ser realmente bem maior do que 30 dias. Se houver bens a serem partilhados na escritura, distinguir-se-á o que é do patrimônio individual de cada cônjuge do que é do patrimônio comum do casal, conforme o regime de bens, constando isso no ato notarial lavrado. Na partilha em que houver transmissão de propriedade do patrimônio individual de um cônjuge ao outro, ou a partilha desigual do patrimônio comum, deverá ser comprovado o recolhimento do tributo devido pela fração transferida. A partilha em escritura de separação e divórcio consensuais far-se-á conforme as regras de partilha de inventário extrajudicial, no que couber. Na separação e no divórcio consensual por escritura pública, as partes podem optar em partilhar bens e resolver sobre a pensão a posteriori. Então, nada é obrigatório, né? Então, não é obrigatório resolver pensão, partilha de bens, enfim, podem resolver a posteriori. É consensual, o importante é consensual.
Não há sigilo nas escrituras públicas de separação e divórcio consensual. Isso aqui é importante. No estágio atual, não há nenhum sigilo. Parte que é sigilo, só o Poder Judiciário. Ainda é uma das poucas desvantagens do extrajudicial. Não há sigilo na escritura pública de separação e divórcio consensual. Na escritura pública, deve constar que as partes foram orientadas sobre a necessidade de apresentação de seu traslado no registro civil do assento de casamento para a averbação devida. É admissível, por consenso das partes, escritura pública de retificação de cláusulas de obrigações alimentares ajustadas na separação e no divórcio consensual. Então, vamos supor que fez a partilha, estipulou alimentos e depois as partes vão fazer uma revisional consensual por escritura pública desses alimentos, é possível ser feito também. A escritura pública de separação e divórcio consensual, quanto ao ajuste do uso do nome de casado, pode ser retificada mediante declaração unilateral do interessado na volta ao uso do nome de solteiro e nova escritura pública com assistência do advogado. A parte foi e divorciou em cartório. Ela pegou e decidiu manter o nome, o sobrenome do marido ou ela do outro consorte. Depois ela se arrependeu por algum motivo. Ela pode unilateralmente, com o advogado, fazer uma escritura de retificação, declarando unilateralmente que ela deseja voltar ao nome de solteiro dela. Tá? Nome de solteiro. Ou solteira, né? Então, esse é um direito potestativo, né? Não teria sentido da pessoa precisar da anuência com quem ela se divorciou, se separou para poder alterar o nome que no momento ela decidiu manter. Então, como é direito potestativo, ela pode unilateralmente, mas precisa do advogado fazer uma escritura de retificação para alterar e voltar ao nome de solteira. O tabelião deverá recusar motivadamente, por escrito, a lavratura da escritura pública de separação e divórcio consensual, se presente fundado indício de fraude à lei, de prejuízo a um dos cônjuges ou dúvidas sobre a manifestação de vontade. Disposições referentes à separação consensual. Eu vou ler agora a subseção 5, mas o STF já determinou que não existe mais separação consensual no Brasil, ficando mantidos os atos jurídicos perfeitos realizados, mas o fato é que o tabelião não pode lavrar uma escritura de separação hoje. São requisitos para a escritura de separação consensual: manifestação de vontade espontânea e isenta dos vícios em não mais manter a sociedade conjugal e desejar a separação conforme cláusulas ajustadas, ausência de filhos menores, não emancipados ou incapazes do casal, inexistência de gravidez do cônjuge virago ou desconhecimento dessa circunstância, assistência das partes por advogado, que poderá ser comum. O restabelecimento da sociedade conjugal pode ser feito por escritura pública, ainda que a separação tenha sido judicial. Nesse caso, é necessária e suficiente a apresentação de certidão da sentença de separação ou da averbação da separação no assento de casamento. A averbação do restabelecimento da sociedade conjugal somente pode ser efetivada depois da averbação de separação no registro civil, podendo ser simultâneas. Em escritura de separação, escritura de restabelecimento de sociedade conjugal, o tabelião de notas deve fazer constar que as partes foram orientadas sobre a necessidade de apresentação de seu traslado no registro civil do assento de casamento para a averbação devida, anotar o restabelecimento à margem da escritura pública de separação consensual quando esta for de sua serventia ou quando de outra, comunicar o restabelecimento para a anotação necessária na serventia competente, comunicar o restabelecimento ao juízo de separação judicial, se for o caso. Próximo item. A sociedade conjugal não poderá ser restabelecida com modificações. Na escritura pública de restabelecimento deve constar, de modo expresso, que em nada prejudicará o direito de terceiro, adquirido antes e durante o estado de separado, seja qual for o regime de bens. É admissível o restabelecimento por procuração, se outorgada, com prazo de validade de até 30 dias, que é o mesmo prazo da separação, por meio de instrumento público e com poderes especiais para o ato. Então, cuidado, 30 dias por instrumento público e com poderes especiais para o ato, no caso de restabelecimento. E aplica essa hipótese ao subitem 89.1. No próximo vídeo eu vou falar das disposições apenas referentes ao divórcio, inventário e seguinte. Até lá!